Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, seja muito bem-vindo ao meu canal. E recentemente Jair Bolsonaro e a ministra Damares Alves protagonizaram uma das maiores polêmicas da semana ao trocarem integrantes da Comissão da Verdade sobre o regime militar. Hoje vamos colocar os pingos nos is em toda essa história, mas antes vale lembrar que estamos na campanha pelos 500 mil de inscritos aqui no canal. Então, se você quer que meu trabalho continue, compartilhe agora mesmo esse vídeo aqui nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Agora sim, vamos lá! Quer sair das dívidas, ter sucesso pessoal e profissional e fazer seu dinheiro render mais e trabalhar sozinho pra você? Com certeza! Então saia na frente de todo mundo e se torne o mestre do capitalismo em 2019. Clique no link aqui da descrição e faça sua pré-inscrição no maior curso de educação financeira do Brasil. Ai, Ferreira, eu bem que queria, mas eu não tenho dinheiro. Melhor ainda, gafanhoto, porque temos um presente pra você. As pessoas que se cadastrarem até o dia 5 vão ter acesso a um aquecimento exclusivo e de graça que vai te possibilitar a ter uma renda de R$2.000 a mais todo mês. Então não perca tempo, corra, clique agora! Bom, pessoal, antes de qualquer coisa é preciso contextualizar o que foi o regime militar. Como o Brasil sempre foi protagonista na América Latina, Estados Unidos e União Soviética disputavam entre si para saber quem nos dominaria primeiro. Afinal, isso poderia ser determinante para saber se os outros países do nosso continente seriam capitalistas ou socialistas. Por isso, na década de 20 e de 30, os soviéticos começaram a infiltrar nas nossas instituições de ensino intelectuais de esquerda. Afinal, essa seria uma forma silenciosa de fazer a ideologia socialista prosperar no intelecto dos nossos estudantes, principalmente os de esquerda. Até hoje essa estratégia causa impacto na nossa sociedade. Afinal, a maioria das pessoas só conhece uma versão do que aconteceu em 64, a de que os militares malvadões assumiram o poder para oprimir os bonzinhos comunistas que lutavam por democracia e liberdade. Só que não foi bem assim, né? Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal. Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos. Depois que os comunistas tiveram êxito ao tomar o poder em Cuba, utilizando a guerrilha e a mão armada, a esquerda decidiu repetir o método aqui no Brasil, o que transformou o nosso país em palco de guerra. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu respeito, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. Grupos comunistas, muitas vezes liderados pelos soviéticos, faziam aquilo que chamavam de agitações sociais ou agitações populares, que nada mais eram do que ataques para desestabilizar o governo e ganhar assim espaço no cenário político nacional. Alguns deles, como o conhecido Carlos Marighella, escreviam até manuais com dicas de como promover atentados e técnicas de tortura. E os militares apenas decidiram tomar o poder quando as coisas fugiram de controle, e o então presidente João Goulart estreitou relações com esses grupos criminosos e aderiu pautas esquerdistas, o que simbolizava uma grande ameaça na época, porque ninguém queria virar uma nova Cuba. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz. Depois que os militares assumiram o poder, os ataques continuaram e até pioraram, e não restava outra alternativa senão contra-atacar. Ou seja, muita gente morreu, seja do lado A ou do lado B, mas isso era consequência óbvia, afinal o Brasil estava literalmente em guerra. Inclusive, uma pessoa que era uma das principais integrantes desses grupos que soltavam bombas em praça pública e em bancos era Dilma Rousseff.
que, ao contrário do que é vendido, não foi preso por lutar por democracia, mas por essa ditadura vermelha que eles queriam. Não me diga! Para se ter ideia, seu ex-marido chegou a dar entrevistas assumindo que os dois pegavam em armas juntos. Tenho muito orgulho também de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo. Nós identificávamos muito sempre até hoje nos identificamos muito. Muito importante, gratificante. Nós temos vivido muitos anos juntos. Formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Fazíamos ações também de caráter, vamos dizer assim, mais social. Como pegava um caminhão de carne, por exemplo, lá na Baixada Fluminense. Anos se passaram, a ditadura caiu, a democracia surgiu e Dilma virou presidente. Em seu governo, ela criou a Comissão da Verdade, que apurava fatos que aconteceram no regime militar, e lá colocou alguns de seus ex-colegas de guerrilha, o que significa que eles contaram a sua versão dos fatos e não necessariamente a verdade. Orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. São por essas e outras que, quando me perguntam se eu confio na comissão, eu digo imediatamente que não. E vou além. Acho sim que Bolsonaro está mais do que certo em trocar pelo menos alguns dos integrantes dessa Comissão da Verdade. Afinal, em nenhum momento eles levam em consideração o contexto que eu trouxe aqui desde o começo do vídeo. Eu, particularmente, participei e tenho a honra de ter participado do processo de resistência à ditadura. Depois disso tudo, você acredita na Comissão da Verdade? Colocaria a mão no fogo pelo documento que eles divulgaram, dizendo que o pai do presidente da OAB foi morto pelos militares? Ai, Ferreira, mas o Bolsonaro disse que foi a esquerda que matou ele, mas não apresentou nenhuma prova. Sim, Gafanhoto, realmente o Bolsonaro não apresentou esse documento, mas você esperava o quê? Que ele viesse a público com uma carta com as devidas assinaturas das pessoas que cometeram esse assassinato, assumindo que foram elas? Pelo amor de Deus, né? Sabendo que a comissão tomou como verdade a versão de terroristas, eu faço questão de colocar em dúvida tudo que eles divulgam, ainda mais sabendo que a prática denunciada pelo Jair Bolsonaro era super comum durante aquele período. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje por 2 vezes sobre o desaparecimento na ditadura militar de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro ficaram estupefatos, né? Como é que pode esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época. A esquerda começou a matar os seus próprios militantes. Justiçamento é quando um tribunal revolucionário da organização, ele decide que, para fazer justiça, alguém terá que ser executado. Francisco Jacques de Alvarenga foi fuzilado num colégio do Rio de Janeiro em junho de 1973. Outro caso de justiçamento investigado pela Folha foi o caso do militante Márcio Leite de Toledo. Ele morreu em São Paulo em março de 1971. Márcio foi condenado à morte pela suspeita de estar traindo, sem sequer ter traído, ou, nas palavras da organização, porque estava vacilando. Participei da decisão, fui favorável, esse companheiro tinha se tornado um perigo para a organização e deixamos um panfleto, quer dizer, não foi nenhuma ação que a LN tenha tido vergonha de tomar aquela medida. Eu acho que a organização tomou a medida correta naquele momento, que era um momento de guerra. Qual é a sua opinião sobre isso? A decisão do Bolsonaro de mudar alguns integrantes da Comissão da Verdade foi uma coisa antidemocrática ou, pelo contrário, ajuda a fomentar a pluralidade de ideias? Deixa aqui embaixo o que você acha. O motivo que mudou o presidente, agora é o Jair Bolsonaro de direita, pronto, final.
Quando eles botavam terrorista lá, ninguém falava nada. Agora mudou o presidente. Igual mudou a questão ambiental também. E não se esqueça também que estamos na campanha pelo primeiro 500 mil de inscritos aqui no canal. Então, se você quer que meu trabalho continue, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Meu nome é Felipe Ferreira e até a próxima. Tchau, tchau. Quer saber como eu fiz para ter dinheiro sobrando no final do mês? Então clique no primeiro link aqui da descrição e faça sua pré-inscrição para o curso Mestres do Capitalismo. Não fique apenas na curiosidade e na vontade. Anda, clica!